A paz de Yahshua, irmãos. Eu venho na presença dos irmãos para uma conversa. Peço licença para estar agora na tua casa aí, nesse momento de conversa. Nós estamos vivendo a grande restauração do século XXI junto à Igreja. O Eterno está promovendo, nos últimos dias, uma grande reforma na comunhão daqueles que professam fé nas Escrituras. E tudo que a Escritura diz a respeito do nosso Criador e do nosso Salvador. A exemplo da reforma do século XVI, onde o motivo maior é que todos tivessem acesso à palavra. Hoje, no século XXI, nós estamos vivendo a restauração da comunhão que estava no coração do Pai junto aos seus chamados. Pois é o Eterno que chama para a sua família aqueles que Ele quer em sua família. Nós estamos vivendo a restauração e essa restauração traz-nos ao conhecimento do seu nome. O nome de nosso Criador é Yahweh e o nome do nosso Salvador é Yahshua. Também nessa restauração de comunhão, Ele nos traz a verdadeira imersão que é em Yahshua. Ele nos mostrou também, está nos mostrando também, porque muitos estão se achegando agora, o engano da doutrina da Trindade, que é uma doutrina que não nasceu no coração do Pai. É uma planta que o Pai Celestial não plantou. Então, queridos, nós somos a Igreja Filadélfia que prima pelo amor, pela consideração e respeito às pessoas que o cercam. Nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo e nós somos aqui para uma missão. A Igreja Filadélfia é sustentada por 4 pilares, que é a imersão, o partir do pão, o jejum e a oração. O jejum e a oração como forma de consagração e crescimento na intimidade com o nosso Criador e nosso Pai também, através do seu Filho Yahshua. E hoje eu quero conversar com os irmãos a respeito de Eu tive contato com um livro e me chamou muita atenção o texto que eu li a respeito dessa conversa que eu quero ter com os irmãos. Eu peço licença para essa conversa, viu, queridos? E quero agradecer pela oportunidade de estar aí na tua casa, para nós juntos nos fortalecermos, nos encorajarmos, porque nós estamos juntos numa mesma missão, de proclamar o Evangelho do Reino e também anunciar aos irmãos que estão nas denominações a verdadeira comunhão com o nosso Criador e nosso Pai, se relacionando a Ele, se referindo a Ele pelo nome. E que o nosso Salvador, que hoje é o nosso sumo sacerdote junto ao trono do Pai, à direita do Pai, o seu nome é Yahshua. E que nós fomos libertos do jugo do batismo da Trindade. Por isso que nós fazemos a imersão, quando o Eterno declara no coração daqueles que são chamados para essa realidade de comunhão que estava no coração do Pai antes da fundação do mundo e que foi escondido da igreja. Então,
nós estamos aqui. Nós não estamos vivendo uma coisa que o homem inventou. Tudo que nós estamos proclamando e professando está registrado arqueologicamente e por documentos, irmão. Então, nós temos a missão, a Igreja Filadélfia tem a missão de proclamar os valores do reino e também mostrar que nós podemos nos achegar ao Eterno e relacionarmos com Ele através do seu nome, proferindo o seu nome e sabendo que o verdadeiro Cordeiro Pascal, o seu Filho, o verdadeiro Mashiach, o seu nome é Yahushua. E a imersão que nos cela, que nos blinda essa realidade, é a imersão em nome de Yahushua, em Yahushua Mashiach. Então, a conversa hoje é transformado pela provação. 2 Coríntios 4, versículo 17, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Madame Guyon, ela disse o seguinte: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Yahweh tem um propósito por trás de cada problema. Ele usa circunstâncias para desenvolver nosso caráter. Na verdade, ele utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhante a Yahushua do que a nossa leitura da Bíblia. A razão é óbvia. Você se defronta com as circunstâncias da vida 24 horas por dia. Ninguém está imune à dor ou livre do sofrimento. E ninguém tem oportunidade de atravessar a vida sem problemas. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a sua vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Yahweh tem para você. Pedro nos assegura de que problemas são normais. Queridos irmãos, não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha, nem fora do comum, que lhes vai acontecer. Esse texto é 1 Pedro 2, versículo 12. 1 Pedro 4, versículo 12. 1 Pedro 4, versículo 12. Yahweh utiliza os problemas para trazê-lo para perto de si. A Bíblia diz: Yahweh está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando o seu coração estiver partido. Você se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, a dor for intensa e você buscar somente a Yahweh, é durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, autênticas e honestas para com o nosso Criador. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para orações superficiais. Johnny Tada observa dizendo: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Yahushua, imitando, citando e falando sobre ele.
mas é somente ao sofrer que conheceremos a Yahushua. No sofrimento aprendemos coisas a respeito de Yahweh que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Yahweh podia ter mantido José fora da cadeia, Daniel fora da cova dos leões, evitando que Jeremias fosse lançado a um poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Shaul, evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha de chamas. Essas três narrativas, aí na ordem está Gênesis 39, 20 a 22, Daniel 6, do versículo 16 a 23, Jeremias 38, versículo 6 e 2 Coríntios 11, 25. E Daniel 3, do versículo 1 ao 26. Não. Yahweh podia ter mantido José fora da cadeia, Daniel fora da cova, evitado que Jeremias fosse lançado num poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Shaul, evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha de chama, mas não, o fez. Ele deixou que esses problemas ocorressem, e em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para perto de Yahweh. Os problemas nos forçam a olhar para Yahweh e a depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Shaul testificou desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Yahweh, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Esse texto está em 2 Coríntios 1, do versículo 1, 2 Coríntios 1, versículo 9. Você nunca saberá que Yahweh é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Independentemente da causa, nenhum dos seus problemas poderia acontecer sem a permissão de Yahweh. Tudo o que ocorre a um filho de Yahweh é filtrado por ele, e ele pretende usar tudo isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tencionem usar para o mal. Uma vez que Yahweh está soberanamente no controle, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Yahweh para você. Como todos os dias de sua vida foram escritos no calendário de Yahweh antes que você nascesse, tudo acontece com você, tudo que acontece com você tem significado espiritual. Tudo. Salmo 139, versículo 16. Quando você ainda no líquido informe, no ventre de vossa mãe, meus olhos estavam voltados para si, escrevendo todos os seus dias, segundo o teu propósito. Está lá no Salmo 139, versículo 16. Romanos 8, versículo 28 e 29. Explica por quê. Porque tudo o que acontece com você tem um significado espiritual. Tudo. Então vamos ver lá em Romanos 8, versículo 28 a 29. Ele explica o porquê. Sabemos que Yahweh age em todas as coisas, de modo que trabalhem em conjunto para o bem dos que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Yahweh conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais a seu Filho. Compreendendo Romanos
8, 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Ela não diz: Yahweh faz que tudo saia da forma que eu quero. É lógico que isso não pode ser verdade. Também não diz: Yahweh faz que tudo na terra acabe com um final feliz. Isso também não é verdade. Existem muitos sinais infelizes sobre a terra. Vivemos em um mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Yahweh quer. É por isso que temos de orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O texto aí é Mateus 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para compreendermos inteiramente o Romanos 8, versículo 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Frase por frase. Então vamos lá. Sabemos, primeira frase, nossa esperança tem tempos difíceis. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios ou em um otimismo natural. É uma certeza que se baseia na verdade de que Yahweh tem pleno controle do universo e ama a todos nós. Segunda frase, que Yahweh age. Há um grande projetista por trás de tudo. Nossa vida não é o resultado de um acaso fortuito, destino ou sorte. Existe um plano mestre. A história pertence a Yahweh. É Yahweh quem controla o leme. Nós cometemos erros, mas Yahweh jamais. Yahweh não pode cometer um erro, porque Ele é o Todo-Poderoso, o excelso Criador. Em todas as coisas, o plano de Yahweh para a nossa vida envolve tudo que nos acontece. Erros, pecados e mágoas. Ele inclui doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio e a morte de pessoas queridas. Yahweh pode fazer o bem aflorar da pior perversidade. Ele fez isso no Calvário. Não de forma isolada ou independentemente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme o plano de Yahweh. Não são atos isolados, mas partes interdependentes do processo que o tornarão semelhante a Yahweh. Para fazer um bolo, você utiliza farinha, sal, ovos, crus, açúcar e óleo. Comidos isoladamente, cada ingrediente é bastante desagradável, ou mesmo amargo. Mas asse-os junto e se tornarão deliciosos. Se você der a Yahweh todas as suas experiências horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. O café é bom, não é? Né? Mas o que é a composição do café? É o pó, o açúcar e a água. Para aqueles que tomam o café adoçado. Então, é agradável ao nosso paladar. Mas utilize o pó sozinho. Não é fácil. É isso que ele está dizendo. Outra frase. Para o bem.
Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo é mau e cruel, mas Yahweh é especialista em atrair o bem de tudo isso. Ele é especialista em extrair o bem de tudo isso. Na genealogia oficial de Yahusha, que está lá em Mateus 1, do versículo 1 ao 16, existem 4 mulheres listadas: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar. Raabe era prostituta. Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei casando com um judeu. Betseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do marido. Não são exatamente reputações excelentes, mas Yahweh fez que o bem resultasse do mal. E Yahusha veio através dessa linhagem. O propósito de Yahweh é maior que os nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo nossos pecados. Outra frase de Romanos 8, 28 e 29. Daqueles que o amam e são chamados. Essa promessa é somente para filhos de Yahweh, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Yahweh, insistindo em seguir o próprio caminho. Segunda frase, outra frase, né? De acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? É que sejamos iguais ao seu filho. Tudo que Yahweh deixa acontecer na nossa vida é permitido por causa desse propósito. O grande propósito de Yahweh sobre os chamados, sobre aqueles que ele chamou para a sua família, é tornar-se igual a Yahusha. Todas as ocorrências da nossa existência, que é sustentada pela vida de Yahusha, contribuem para o nosso bem, porque Yahweh, o nosso Pai, é especialista em tornar todas as circunstâncias da nossa vida, da nossa caminhada de fé, em coisa boa, para contribuir para nós alcançarmos a condição da semelhança de seu filho, Yahusha, edificando um caráter semelhante a Yahusha. Somos como joias moldadas com o martelo e o cinzel da adversidade. Se o martelete do joalheiro não for forte o suficiente para parar nossas arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. Usará o que for necessário. Cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil for, maior será o potencial para o desenvolvimento de músculos espirituais e de fibra moral. Shaul disse: sabemos que essas dificuldades produzem paciência, e a paciência produz caráter. Está lá em Romanos 5, versículo 3 e 4, esse texto. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias.
mas o caráter durará para sempre. A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo, que refina o metal, queimando as impurezas. O apóstolo Pedro, ou Cafas, disse: essas dificuldades vêm para provar sua fé, para provar que sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que ouro. 1 Pedro 1, versículo 7, a parte A desse versículo. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? Ele respondeu: quando vejo o meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver o reflexo de Yahshua em você. Querido, você já teve aquela experiência de você chegar num lugar pela primeira vez, né? Aí você faz o que tem que fazer nesse lugar, mas aí passa um tempo, você volta pela segunda vez. E a mesma pessoa que o recepcionou a primeira vez, o recepciona de novo. Só que nessa segunda vez, ele faz a pergunta: posso te fazer uma pergunta? Aí ele faz a pergunta: você é crente? Aí, claro, você vai responder: por que você está perguntando isso? Não, porque você é diferente. Então, você já teve essa experiência, meu irmão? As pessoas, elas conseguem ver o reflexo de Yahshua em você. Quando o Eterno olha somente para o teu filho, Yahshua, ele vê você. E quando ele olha tão somente para você, ele vê Yahshua. Aleluia! Tiago disse: sob pressão, a sua fé é forçada para fora e verdadeiramente se expõe. Tiago 1, versículo 3. Queridos, tudo o que você é, o que você tem no seu coração, na hora da adrenalina, quando você é forçado, não tem como esconder. Não tem como esconder. Então eu lembro de uma experiência, nós participávamos de uma equipe que fazia encontro de casais com Yahshua, e nós entrávamos no lugar na sexta-feira, preparar tudo para que nós recepcionássemos os casais no sábado e no domingo. E já era de madrugada, depois de um período de trabalho, nós fizemos uma pausa para o lanche, e nós estávamos conversando entre os irmãos, e a Cláudia também junto comigo, e havia um irmão com uma unha encravada na unha do seu pé, e sem querer a Cláudia recuou assim para trás e pisou no pé desse irmão. Me imagine, querido, ele se agachou e disse: oh, glória! Aí teve a experiência de um pastor pregando cheio de... Nossa, parecia que ia descer fogo do céu com a empolgação do pastor. E de repente ele encostou o microfone na boca e deu choque na boca dele e disse: oh, ponte que partiu. Claro que eu não vou falar o que ele falou. Então quando você é forçado, irmão, o que está no seu coração, você vai entregar. Por isso que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. Visto que Yahweh tenciona torná-lo semelhante a Yahshua, ele o fará passar pelas mesmas experiências que Yahshua passou. Isso inclui sofrimento, tentação, pressão, crítica, rejeição e muitos outros problemas.
A Bíblia diz que Yahushua aprendeu a obedecer por meio dos seus sofrimentos e foi aperfeiçoado por meio dos seus sofrimentos. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Por que Yahushua nos eximiria de passar por aquilo que permitiu que seu próprio filho passasse? Shaul disse: enfrentamos exatamente o que Yahushua enfrenta. Se enfrentamos tempos difíceis com ele, então certamente enfrentaremos tempos agradáveis com ele. Romanos 8, versículo 17. Outro tema: reagindo aos problemas como Yahushua reagiria, né? Em seu lugar, o que faria Yahushua? É a mesma coisa. Os problemas não produzem automaticamente a vontade de Yahushua. Muitas pessoas se tornam mais amargas em vez de melhorar. E nunca cresce. Você tem que reagir da forma que Yahushua reagiria. Lembre-se de que o plano de Yahushua é bom. Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. Yahushua disse a Ermial: os planos que tenho para vocês são planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ermial 29:11. Em outra versão diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz Yahushua, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. José compreendeu essa verdade quando, falando aos seus irmãos que o venderam como escravo, disse: vocês planejaram mal contra mim, mas Yahushua tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20, está relatando esses fatos de José. Ezequias expressou os mesmos sentimentos em relação à doença que ameaçava tirar sua vida. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Isaías 38, versículo 17. Sempre que Yahushua disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se, Yahushua está fazendo o que é melhor para nós, treinando-nos para viver o melhor de sua santidade. Hebreus 12, versículo 10, a parte B desse versículo. É vital que você se mantenha concentrado no plano de Yahushua, não no seu problema ou sofrimento. Foi assim que Yahushua suportou o sofrimento do madeiro. E somos exortados a seguir o seu exemplo. Mantenha o olhar firme em Yahushua, nosso líder e orientador. Hebreus 12, versículo 2. Uma pessoa que sofreu no campo de concentração nazista, o nome dele é Corrie. Ele explicou, o tempo que ele viveu no campo de concentração nazista, ele explicou o poder da concentração. Ele explicou o poder da concentração. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se olhar para si, ficará deprimido. Mas se olhar para Yahushua, ficará descansado. Em Hebreus 3, versículo 4, diz: nós que cremos entramos no descanso de Yahushua. E Yahushua é o nosso descanso.
Aleluia. Seu enfoque determinará seus sentimentos. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas sua recompensa será eterna. Moisés aguentou uma vida de problemas porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11, versículo 26. Shaul suportou as diversidades da mesma forma. Ele disse: nossas dificuldades são pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. 2 Coríntios 4, versículo 17. Não se renda às considerações de curto prazo. Mantenha-se concentrado no resultado final. E se somos seus filhos, então participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Iau dá a seu filho, Iauxa, agora é nosso também. Mas se queremos participar da sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Romanos 8, versículo 17 ao 18. Exulte e agradeça. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Yahweh para você em Yahshua Mashiach. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Como isso é possível? Repare que Yahweh nos manda dar graças em todas as circunstâncias e não por todas as circunstâncias. Yahweh não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou por suas consequências dolorosas nesse mundo. Em vez disso, Yahweh quer que você seja grato por ele usar os problemas que o afligem para o cumprimento de seus propósitos. A Bíblia diz: alegrem-se sempre em Yahweh. Está lá em Filipenses 4, versículo 4. Ele não diz: alegre-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo. Você se alegra em Yahweh. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder, na fidelidade de Yahweh. Yahshua disse: fiquem cheios de alegria quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Lucas 6, versículo 23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que Yahweh está passando pelo sofrimento junto conosco. Não servimos a um Criador distante, desligado, que se distancia de nós e tenta nos motivar com frases feitas. Ao contrário, ele entra no nosso sofrimento. E Yahshua fez isso ao encarnar. E hoje é seu Espírito que faz isso em nós. E Yahweh jamais nos deixará por nossa conta. Recuse-se a desistir. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês esperança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro,
de integridade, sem nenhum ponto fraco. Tiago 1, versículo 3 e 4. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, invalidamos o processo, atravessamos nosso crescimento e, na verdade, acabamos com um tipo de sofrimento ainda pior, o tipo inútil, que acompanha a negação e a rejeição. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do seu caráter, faz menos orações do tipo: consola-me, faz-me que eu sinta melhor, e mais orações do tipo: torna-me adequado, usa isso para tornar-me mais semelhante a ti. Você sabe que está amadurecendo quando começa a ver a mão de Yahweh nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Se você estiver enfrentando problemas nesse exato momento, não pergunte: por que eu? Em vez disso, pergunte: o que você quer que eu aprenda? Então, confie em Yahweh e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Yahweh, recebam o que ele prometeu. Não desista, cresça. Hebreus 10, versículo 36. Irmão, eu queria compartilhar com os irmãos esta conversa que edificou a minha caminhada junto ao Criador. Entendendo o texto de Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Yahweh. O problema não é Yahweh nos amar. O problema é eu amá-lo de verdade e de sinceridade. Porque o nascimento natural não nos deu essa virtude. Porque o nosso amor que recebemos com o nascimento natural, ele é egoísta. O amor que o Eterno está se referindo no texto de Romanos 8, é o amor que vem de ouvir a palavra de Yahweh. A fé que vem pela pregação da palavra de Yahweh. A fé que nos transforma e que nos traz a realidade do amor do Eterno sobre a nossa existência. Romanos 5, versículo 5 diz: a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nosso coração pela presença do seu Espírito puro que nos deu. Então não é o nosso amor. Então o problema não é o Eterno nos amar, mas nós recebemos esse verdadeiro amor através do seu Filho. E então a fé que nos mantém salvo e que nos sustenta nessa nova vida, ela é dentro do ambiente do amor. Nós fomos criados em amor e para o amor, querido. E quando o Eterno diz lá em Ezequiel 36,
versículo 27, e porei dentre vós o meu Espírito, e farei. Então, queridos, o Eterno usa todas as circunstâncias da nossa caminhada de fé para que o caráter dele se desenvolva em nós, para que nós sejamos tanto como testemunha, como também prova de que o amor de Yahweh nos move para proclamarmos que Ele é o nosso único e verdadeiro Criador e que não há ninguém que possa livrar alguém das suas mãos. E para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Igreja Filadélfia tem essa missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no mesmo movimento de desenvolvimento do caráter e de nós estarmos cumprindo a nossa missão, nós estamos recebendo a cada dia suprimentos da parte de Yahweh para nós desenvolvermos esse caráter. Então a Igreja de Filadélfia tem essa missão de anunciar o reino. Arrependam-se, que é chegado o reino de Yahweh. E você, meu irmão, que está ainda nas denominações, nós estamos vivendo uma grande restauração de comunhão e uma grande reforma da igreja invisível, onde o Eterno está declarando que o seu verdadeiro nome é Yahweh, e o verdadeiro nome do seu Filho, que derramou sua vida lá no madeiro, para que nós recebêssemos esse amor, o seu nome é Yahushua. E nós temos também a imersão como prática de fé da nossa inclusão na família de Yahweh. Nós temos a imersão em nome de Yahushua para tirar de nós o jugo do batismo da Trindade. E nós temos nessa caminhada de desenvolvimento do caráter recebido da parte de Yahweh uma grande ferramenta, a oração e o jejum, como forma de consagração e de santificação, para vivermos a exclusividade e o propósito de Yahweh para cada um de nós. E Yahweh, de antemão, preparou as obras para que nós andássemos nela, os filhos, e andarmos nela e recebendo a cada dia o desenvolvimento do seu caráter em nós. Romanos 12, termino a nossa conversa. Romanos 12, versículo 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Yahweh, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Yahweh, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com essa geração, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável de Yahweh para você. Então, queridos, o Eterno nos chamou para a sua família e tem nos dado, através dessa experiência, a maturidade emocional para nós transformarmos essa geração. Arrependam-se, que é chegado o reino de Yahweh. E a atmosfera, o ambiente, toda a estrutura desse reino é o amor ágape. E nós estamos aprendendo agora, mesmo vivendo nesse corpo. Queridos, que Yahweh e o seu Filho
através dessa conversa seja com o teu espírito. Até mais, querido. Tamo junto. Tchau, tchau.